Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Aleluia! A glória do Senhor está liberada sobre nós. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Se puder ser na versão NVI, tem como? Aê! Visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você pode repetir comigo? Diga assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse texto nos faz um convite para frequentarmos um lugar especial, a sala do trono de Deus. E este lugar é o lugar de onde Jesus liberou o primeiro avivamento da terra. Quando ele adentrou aos céus, oferecendo um único e suficiente sacrifício, pagando o preço pelos nossos pecados, para que pudéssemos, através dele, acessar a presença de Deus, acessar a graça de Deus, acessar a misericórdia de Deus, sermos providos de tudo que é necessário para vivermos o propósito do Senhor para essa terra. E quando Jesus adentrou aos céus e ofereceu o sacrifício perfeito, a palavra de Deus nos diz que ele se assentou no trono da graça. E quando Jesus se assentou no trono da graça, ele liberou na terra o poder do Espírito Santo de Deus. Então o avivamento que você e eu procuramos, ele procede da sala do trono de Deus. O avivamento que eu e você buscamos, procede do governo de Deus, procede da autoridade de Deus, procede do que Jesus realizou na cruz por cada um de nós, procede do que o plano de Deus foi executado por meio do seu Filho, de maneira perfeita e cabal, a fim de que nós, miseráveis pecadores, pudéssemos ter acesso a esse lugar que ninguém poderia entrar, apenas Jesus Cristo, o justo, Filho de Deus. No entanto, quando Jesus ofereceu o sacrifício em nosso lugar, ele nos permitiu acessar o lugar onde a glória de Deus se manifesta, a sala do trono. Se você puder, repita assim comigo: o avivamento que eu procuro procede do trono de Deus. O avivamento que nós buscamos não está nos assentamentos, nos ajuntamentos, mas está no lugar onde a glória, a Shekinah, a presença, a revelação de Deus se manifesta. Nós precisamos frequentar a sala do trono, se quisermos liberar o avivamento e os decretos do nosso Rei para essa terra. É isso que nós precisamos entender para esses dias.
Nós temos evitado o lugar de revelação, de comunhão, de confronto, que é a sala do trono de Deus. E é por isso que nós não manifestamos nada nesse mundo que não seja pecado, que não seja humanismo, filosofias humanistas, que não seja aquilo que Deus intentou realizar por meio da sua igreja, pelo poder do seu Espírito. Nós temos feito isso na força do braço, na força da carne, na força do intelecto, quando deveríamos fazer isso na força do Espírito Santo, que procede do trono de Deus. E nessa tarde, o Espírito Santo de Deus quer pegar você de uma maneira especial e chacoalhar o que há dentro de você, porque Ele tem pressa para realizar aquilo que o Rei já decretou. Você precisa compreender, se quiser aplaudir, pode aplaudir. O Senhor está aqui, a profecia do céu está aqui, Ele vai despertar teu coração. Nós precisamos compreender isso, que sem o Espírito de Deus não há avivamento. Sem a sala do trono não há avivamento. Sem termos coragem de entrar onde Jesus Cristo pagou o mais alto preço para nos dar acesso, nós nunca viveremos o avivamento. Será apenas animamento. A igreja anda muito animada, mas pouco avivada. Você anda muito animado, mas pouco avivado, porque os avivados não dependem do ânimo, eles dependem do poder do Espírito. Os avivados não dependem dos resultados da eleição de amanhã, os avivados dependem daquele que está sentado no trono e governa as nações. Os avivados não estão preocupados com o que vão acontecer, se caso tivermos que passar por tempos difíceis, e se tivermos que passar, passaremos, porque o Senhor é conosco, Ele não nos abandona, e a sua igreja permanece vitoriosa. Nós precisamos compreender que o avivamento que a nossa vida precisa, que a nossa casa precisa, que a nossa cidade precisa, que o nosso país precisa, não virá do Distrito Federal, do Palácio do Planalto, mas virá direto do trono da glória. Nós precisamos entender que a igreja é a resposta que essa nação precisa, que a palavra de Deus é a resposta que essa nação precisa, que o poder do Espírito é a resposta que essa nação precisa. Nós precisamos nos mover, se quisermos viver o avivamento. Então, Jesus fez esse convite para nós, como quem diz assim: eu já fiz tudo que precisava para você ter acesso, agora você só precisa se aproximar do trono da graça com confiança, a fim de receber misericórdia e graça, para que possamos encontrar graça que nos ajude no momento da necessidade. O problema é que a sala do trono não é um lugar fácil de se frequentar, é difícil. É um lugar de confronto, é um lugar de morte para a nossa vontade, é um lugar de morte para o nosso eu, é um lugar de morte para os nossos planos e objetivos, é um local onde o eu diminui e Cristo cresce. A sala do trono não é um lugar difícil de encontrar, de se entrar apenas na sala do trono celestial, mas isso já era difícil de acontecer na época em que os reis regulavam a presença daqueles que podiam entrar
na sala do trono. Porque era da sala do trono que os reis julgavam as causas do seu povo, emitiam decretos, ouviam seus conselheiros de guerra. E não era qualquer pessoa que podia entrar, apenas aqueles que era permitido pelo rei entrar. Caso alguém ousasse entrar na sala do trono sem ter sido chamado, ele poderia morrer. Um exemplo claro disso é o que aconteceu com a rainha Esther. Ali em Esther, no capítulo 4, 11, a Escritura nos revela um episódio em que Esther precisava tomar uma decisão, de entrar na sala do trono para poder lutar pela salvação do seu povo. E lá existia uma lei, a lei do reino persa, do rei Assuero, que diz assim: quem se aproximar do rei na sala do trono, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para as pessoas e lhe poupe a vida. O que estava acontecendo nesse dia? O rei Assuero levantou um homem chamado Amã para ser nobre dos nobres. Deu a ele um lugar de honra. E nesse lugar de honra, ele começou a se ensoberbecer de tal forma que onde ele passasse, ele determinou que todos deveriam se curvar perante a presença dele. Mas havia um homem chamado Mardoqueu, que ele não se dobrava. Todas as vezes que Amã passava, Mardoqueu ficava de pé. Esse não era animado, esse era avivado. Ele ficava de pé. E Amã se incomodou muito com isso e foi procurar saber quem era ele e por que ele fazia isso. E quando ele descobriu quem era Mardoqueu e qual era o seu povo, ele descobriu que não apenas Mardoqueu não iria se dobrar, mas havia todo um povo que não se dobraria diante dos caprichos dele. Esse povo era o povo de Israel. Então Amã foi até o rei Assuero e instigou o rei a emitir um decreto em que o povo judeu seria exterminado. O rei Assuero aceitou e emitiu esse decreto. E quando o rei emite um decreto, o decreto vira lei. Ou seja, iria acontecer, acabou. Então Mardoqueu fica sabendo dessa cena. E ele vai até a rainha Esther, que era sua prima. Chegando ali, ele fala para ela: Esther, Amã fez isso para destruir o nosso povo, e você precisa fazer alguma coisa. Por acaso não foi para esse tempo que Deus te mandou, que Deus te enviou para estar ali? E Esther se encontra num momento delicado, porque ou ela arriscava a sua vida para salvar o seu povo, ou ela continuava no anonimato e ver o seu povo perecer. E então ela toma uma decisão de alguém que não depende de ânimo, mas depende de Deus. Os avivados. Tem avivados aqui? Esther 4,16, a palavra do Senhor diz assim: Esther dando uma direção para Mardoqueu e para o povo judeu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos junto com vocês, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Então ela tomou essa decisão, jejuou os 3 dias, e ao acabar os 3 dias, ela foi até a sala do trono. E lá em Esther 5, 1 e 2, o texto sagrado diz: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e se colocou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. Com isso, ela lutou pelo seu povo. O rei Assuero permitiu que o povo judeu lutasse pela sua salvação. E Deus foi com o seu povo mais uma vez e os fez prevalecer, mesmo em meio aos decretos do inimigo. Porque o povo de Deus permanece vitorioso para sempre.
olha o quão difícil era entrar na sala do trono. A pessoa que entrasse sem ser chamada, ela tinha uma certeza: ela seria morta. Ela perderia a vida, a não ser que o rei estendesse o cetro de ouro, estendendo assim a sua graça e a sua misericórdia. Isaías teve uma experiência na sala do trono celestial. Deus queria usar Isaías para promover um avivamento no meio do povo judeu, liberando palavras proféticas para o povo judeu, trazendo revelações precisas a respeito da vinda do renovo, do justo, do servo sofredor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tinha mensagens poderosas para tornar conhecidas para toda uma geração por meio do profeta Isaías. Porém, antes disso acontecer, antes dele fazer a diferença no meio do seu povo, ele precisou frequentar a sala do trono. E lá em Isaías no capítulo 6, um texto muito conhecido, a palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 1: no ano em que Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha o avivamento que a gente está procurando. A terra inteira está cheia da sua glória. É avivamento isso aqui ou não? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. O 8, por gentileza. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. O que acontece na sala do trono antecede o que Deus vai liberar sobre a terra através de você. Não adianta querermos queimar etapas. Não adianta querermos ser usados sem estarmos conectados na sala do trono. Não adianta querermos liberar avivamento de qualquer jeito, de qualquer forma, com a vida cheia de pecado, com os nossos olhos insensíveis para a nossa realidade. Antes de sermos usados por Deus para coisas grandes, o Senhor terá um confronto conosco para nos tornarmos conforme a sua imagem e semelhança, porque o avivamento que buscamos não tem a sua cara, mas tem a cara de Jesus que vive em você. O avivamento que nós buscamos não é particular, nem é individual, mas é único e exclusivo de um povo que foi conclamado e comprado por um alto e bom preço. A igreja de Jesus nessa terra é a única que tem a liberação, a procuração divina para tornar a terra cheia da glória de Deus.
Aleluia! É a igreja, é o povo de Deus, são os filhos de Deus. Não adianta querer ser usado pelo Senhor, sem que nós tenhamos sido feitos conforme a imagem e semelhança dEle. Isaías precisava passar por um processo, e é esse processo que eu quero te mostrar, pela palavra de Deus, que todos nós, sem exceção, devemos passar antes de sermos labaredas vivas, antes de sermos flechas na mão do arqueiro, antes de sermos pessoas que liberarão os decretos do reino celestial nessa terra. A primeira coisa que aconteceu com Isaías é que ele foi confrontado pela santidade de Deus. Quando Isaías se viu na sala do trono, a visão que ele teve foi uma visão que o deixou espantado, que o deixou maravilhado, mas que o deixou completamente desesperado. A visão que Isaías teve foi de um trono alto e exaltado. E nesse trono, havia alguém que estava sentado nele, o Senhor dos Exércitos. Ele viu o trono ocupado pelo Deus de toda a terra. Ele viu serafins voando, seres celestiais, voando e cantando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você pode cantar isso comigo hoje? Fala assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Vamos de novo? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ok? Então ele viu e ouviu essa canção, e ele começou a ver as portas se batendo. Ele começou a ver a nuvem de glória do Senhor enchendo aquele lugar. E então as escamas dos seus olhos caiu, e ele gritou desesperadamente: ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei. Quando você entrar na sala do trono, a primeira coisa que acontece é você ser confrontado pela santidade de Deus. A primeira certeza que nós temos quando estamos num ambiente de glória como esse, a primeira certeza que nós temos quando nós estamos num mover do Espírito, onde a profecia, a palavra, a glória de Deus está sendo liberada, a primeira convicção que temos é que aquele que está sentado no trono, Ele é santo. Deus é santo. Você não pode se esquecer do Deus que você serve, que não compactua com o erro, que não compactua com o pecado, que não compactua com a justiça própria, que não compactua com uma vida libertina, que não compactua com aquilo que não procede dele. O nosso Deus não tolera pecado, o nosso Deus não tolera aquilo que é pecaminoso. O nosso Deus é inteiramente santo. Alguns têm se esquecido que Deus é santo, e acham que por isso podem viver de qualquer forma, não precisam se importar com aquilo que está acontecendo na sua vida, de imoral, de pecaminoso, de injusto. Afinal, Deus me aceitou. Afinal, Deus me aceita do jeito que eu sou. Deus não te aceita do jeito que você é.
Ele te aceita na presença dele para transformar você conforme ele é. Você entendeu isso, né? Eu sou assim. Minha fraqueza, minha limitação, meus problemas. Mas Deus é bom, Deus é amor. Estão deturpando a realidade de quem Deus é. Deus é santo e Ele jamais, nunca compactuou com o pecado. Já já eu vou te mostrar o que Ele faz com o pecado. Mas você precisa entender que quando nós estamos na sala do trono, a primeira convicção que teremos é que Deus é santo. E essa perspectiva da santidade de Deus vai mexer conosco. Vai mexer com a visão que temos de nós mesmos. Olha que interessante. Quando nós entramos na sala do trono, quando nós entramos na sala de onde o avivamento será liberado, através das nossas vidas, nós temos uma transformação da maneira como enxergamos a Deus, da maneira como nós os enxergamos e da maneira como nós enxergamos aqueles que estão à nossa volta. Isaías passou por isso. Primeiro ele teve uma visão de quem Deus era. E isso fez com que ele entendesse quem ele era. Ai de mim, estou perdido. Os meus lábios são impuros. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas se você voltar no capítulo 5, Isaías profere para o povo de Israel 6 palavras de juízo. E cada uma dessas palavras começa com ai de vocês. Ai de vocês que são corruptos. Ai de vocês que se entregam à bebida fermentada, que não amam a sobriedade. Ai de vocês, imorais. E ele vai liberando palavra de juízo, mas ele mal sabia que o 7º ai estava preparado para ele. Quando ele se viu na sala do trono de Deus, ele não deu mais conta de dizer, ai de você, ai de você, ai de você. Ele teve que encarar o pecado que havia dentro dele, e ele gritou, ai de mim. Você sabe o que isso significa? Que diante da presença de Deus, a sua justiça própria, ela morre. É fácil para nós dizermos uns para os outros, ai de você pecador, ai de você pecadora, ai de você mentiroso, ai de você corrupto, ai de você imoral. É muito fácil fazermos isso. Mas quando o padrão de comparação é o Deus santo, perfeitamente santo, nós não conseguimos mais medir a nossa santidade pela nossa própria justiça. O nosso pecado é exposto diante da presença daquele que é santo. E a convicção que nós temos diante de Deus é que nós somos pecadores e todos carecem da glória de Deus. Não existe espaço para a justiça própria diante daquele que nunca pecou. Quando você frequenta a sala do trono, o Senhor faz manifestar na presença dEle os seus pecados. Pare para prestar atenção. Quando você está num lugar onde a presença de Deus está sendo chamada, glorificada e exaltada, o que a sua consciência faz contigo? Começa a te acusar. Mas não foi isso que você fez essa semana? Mas não foi essa palavra que você disse? Mas não foi esse comportamento que você tem, que você teve indigno? Você não merece. Você é um pecador. Deus não pode habitar contigo. A sua consciência começa a te acusar. Porque a santidade de Deus, ela traz para fora o pecado que está oculto. A santidade de Deus nos deixa desnudos diante da sua presença. E por mais que tentamos tampar as nossas falhas e fraquezas com folhas de figueira, como fez o primeiro casal pecador, Adão e Eva, Deus conhece
tudo ao nosso respeito. E a questão não é o que Deus, como Deus está te vendo, mas é o próprio pecado que está te enganando, mostrando para você, a fim de que você ache que é bom o suficiente para estar na presença de Deus, quando na verdade ninguém merece estar na presença de Deus. Ninguém. Eu jejuei, eu orei, eu sou o cara. Não foi isso que o fariseu disse quando foi orar no templo? O que é que foi que Jesus disse? A oração dele não valeu de nada, mas aquele que estava diante do santo bateu no peito e disse: ai de mim, que sou pecador e careço da misericórdia de Deus. Este desceu justificado. No lugar da sala do trono, onde a glória de Deus se manifesta, não há espaço para pensarmos que somos melhores do que os outros. Só há espaço para olharmos para nós mesmos e gritarmos: ai de mim, estou perdido. A segunda coisa que aconteceu com ele, ou melhor, a terceira visão que ele teve, foi a respeito daqueles que estavam à sua volta. Isaías entendeu que ele era pecador, que Deus é santo, e que o seu povo, que outrora ele estava liberando palavras de juízo, agora ele olha para o seu povo com misericórdia, e ele se coloca no meio deles, dizendo: ai de mim, porque os meus lábios são impuros, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros, tão pecadores quanto eu. Na sala do trono, sabe o que acontece conosco? Nós passamos a olhar para as pessoas que estão à nossa volta com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, com um olhar em que nós estamos inseridos junto com eles, em que eles também carecem dessa revelação da sala do trono que nós estamos tendo. O avivamento que vai acontecer na realidade social que você vive, só vai ocorrer através de você, quando você tiver um olhar de misericórdia para com aqueles que estão à sua volta. Não adianta queremos bater no peito e falarmos: não preciso que ninguém se converta, porque eu já me converti. Se meu pai quiser, beleza. Se minha mãe quiser, beleza. Se o meu amigo quiser, beleza. Eu já tomei minha decisão. Não é assim. Nós precisamos olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, reconhecendo que Deus nos tirou do mesmo lugar que hoje elas estão, e que Deus quer usar a tua vida para alcançar essas pessoas. É assim que o avivamento vai ocorrer, quando nós tivermos os nossos olhos abertos para ver o que Deus quer realizar através de nós, na vida daqueles que estão à nossa volta. A segunda revelação que Isaías teve, foi a revelação da graça, ou melhor, a revelação da misericórdia de Deus. O texto diz que um dos serafins voou até Isaías com uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a boca dele e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Na sala do trono, Isaías teve uma revelação, uma experiência com o silêncio eloquente de Deus. Porque a santidade de Deus fará você gritar desesperadamente: eu estou perdido. Mas Deus não tem interesse em condenar o pecador. Deus tem interesse em destruir o pecado que destrói a vida daquele que ainda está como pecador. Entenda isso aqui. Deus não está lá do trono dizendo: ó, você é um pecador. É a sua consciência que faz isso. Deus não está lá no trono jogando você fora, dizendo: você não presta, olha como que você é ruim, Isaías. Foi isso que Deus falou para ele? Deus falou para Isaías: ó, tua boca é suja, viu?
Você fala muita coisa que não presta. Você não é digno de estar na minha presença. Essa voz veio de Deus? Não. Diga assim, não. O silêncio eloquente de Deus é quando Deus escuta a nossa confissão, reconhecendo as nossas limitações, e então, vendo o nosso arrependimento, sabe o que Ele faz? Ele envia o seu toque de misericórdia, removendo de nós a nossa culpa e o nosso pecado. Sabe por que você não consegue dar conta de ficar na sala do trono? Porque você só fica diante da santidade de Deus preso num pensamento de julgamento, de juízo próprio. Mas a santidade de Deus, ela te leva à misericórdia de Deus. Porque não existe acesso à misericórdia sem que a gente reconheça que é pecador. Mas a partir do momento que você confessa os seus pecados e os abandona, você alcança misericórdia. No momento em que você decide reconhecer que é pecador, diante da sala do trono, o Senhor não irá te condenar, antes Ele irá prover aquilo que é necessário para condenar o pecado na sua vida e restaurar você para ser um instrumento de purificação no meio do seu povo. Porque nós somos aqueles que Deus irá usar para trazer purificação a esse mundo perdido. Você está entendendo? Se nós quisermos liberar o avivamento de Deus na terra, nós precisamos entender que Deus é rico em misericórdia, que Ele não nos trata conforme os nossos pecados, que Ele olha para nós com um olhar de misericórdia, porque Ele conhece a tua estrutura, e Ele sabe que você vem do pó, Ele sabe que você é limitado, Ele sabe que você tem fraqueza. Salmo 103, versículos 8 em diante, a palavra do Senhor exalta a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso e compassivo. Quando você está diante desse Deus, Ele não vai jogar você fora. Ele vai pegar a brasa viva dele, que é juízo. Fogo na Bíblia tem um caráter de juízo. Ele vai pegar esse fogo e Ele vai pegar o teu pecado e vai queimar ele. E vai queimar ele. Quem aqui conhece o Espírito Santo, que é um fogo consumidor? Quem aqui conhece o Espírito Santo, que é um fogo consumidor? É este fogo que Deus liberou do altar dele para queimar, para te purificar de todo pecado. Porque Deus é misericordioso. Então, diante da sala do trono, você chegará à conclusão: eu sou pecador. Mas Deus irá pegar o teu pecado, essa limitação que você tem hoje, o que tem te impedido de viver o melhor tempo de Deus para a sua história, as culpas que você traz do teu passado, as situações erradas da sua vida, as decisões equivocadas que você tem tomado, e que você tem tentado vencer, que você tem tentado superar. Deus vai pegar isso hoje, e Ele vai liberar o fogo do Espírito Santo, e Ele vai queimar esse pecado que tem dominado o seu coração. O fogo purificador do Espírito Santo está liberado sobre nós essa noite. Quem aqui quer ser purificado por Ele? E por fim, nós vamos orar. Isaías teve um encontro com a graça de Deus. Deus não apenas purifica o pecado de Isaías, ou melhor, o pecador Isaías, purificando-o de seu pecado. Ele remove a culpa, Ele traz purificação.
a sua mente, ela tem se encontrado culpada. O Senhor está falando com você. A sua mente tem estado presa pela culpa. Você não tem conseguido entrar no próximo nível porque você está travado pela culpa. O Senhor removerá a culpa da sua mente, do seu coração hoje. Hoje você sairá daqui livre. A graça do Senhor foi manifestada na vida de Isaías, quando Deus o capacitou para profetizar com lábios puros. Deus não apenas remove a culpa e o pecado, Ele nos capacita para aquilo que Ele nos chamou. Este lugar é o lugar que nós devemos frequentar se quisermos liberar o avivamento de Deus na terra. É o lugar onde nós seremos confrontados com os nossos pecados. Os nossos pecados serão trazidos à luz diante da presença daquele que é santo, mas não para te condenar, mas para que você seja purificado de todos eles. Mas não apenas isso, o Senhor te capacitará para fazer aquilo que Ele chamou você para realizar nesse tempo. O Senhor te chamou para ter uma voz profética para essa geração. O Senhor te chamou para liberar o Espírito de Deus nessa terra. O Senhor te chamou para liberar os decretos do Rei nessa terra. E para isso, sabe o que Ele fez? Ele enviou o seu Filho para morrer no seu e no meu lugar. E quando Cristo adentrou aos céus, Ele, como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, feito o rei e sacerdote, o rei, o sacerdote que reina no trono, aquele que executou a obra de uma só vez. A palavra do Senhor nos encoraja a olharmos para esse sumo sacerdote, a termos essa visão de que alguém puro, santo e verdadeiro entrou no lugar que ninguém poderia entrar e sair dali com vida. Mas quando Ele entrou, nós entramos juntamente com Ele. Quando Ele entrou, nós entramos juntamente com Ele. A palavra do Senhor diz que sacrifícios e ofertas não quiseste, Jesus falando, mas um corpo me preparaste. E esse corpo santo assumiu o pecado da humanidade, o pecado, o nosso pecado, e condenou o pecado na carne. Assim Ele julgou a morte e o diabo. E então o aguilhão da morte, que é o pecado, sendo vencido, fez com que a morte perdesse o seu poder. E o diabo, que detém o poder da morte, se encontrou enfraquecido e sem poder de reação e de autoridade sobre ele. Sendo assim, a morte não conseguindo resisti-lo, ao terceiro dia Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus. E quando ascendeu aos céus, Ele adentrou ao santuário perfeito. Ele adentrou a sala do trono, no meu e no seu lugar, e oferecendo o único sacrifício, pelo pecado, Ele se assentou. Ele se assentou. E a profecia que foi declarada em Zacarias, no capítulo 3, dizendo que Deus enviaria aquele que seria o renovo, o justo, e que através dele o pecado seria removido num único dia. Este é Jesus Cristo de Nazaré, o meu Senhor, o seu Senhor, que removeu o domínio do pecado sobre você, que removeu o domínio da morte sobre a sua vida, que removeu a autoridade do diabo sobre você. E sabe o que Ele nos chama para fazer? Para vencermos o pecado. E Ele nos garante a vitória sobre o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. E quando você é revestido dessa graça, você tem poder contra o pecado, você tem poder contra a morte, você tem poder contra o diabo. E Jesus Cristo desfaz as obras do diabo através daqueles que Ele chamou.
justificou, purificou, santificou e glorificou aqueles que o reconhecem como o único e suficiente Salvador. Será que eu estou falando de você nessa hora? Será que eu estou falando de você nessa hora? Então esse Cristo que realizou essa oferta, que é o nosso representante perfeito e fiel, Ele nos convida. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 18, por gentileza. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Próximo. Portanto, irmãos, essa noite vai ser tremenda. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, na sala do trono. Sabe por quê? Porque o cetro de ouro foi estendido na tua direção. O cetro de ouro foi estendido na tua direção. Você consegue ver Jesus agora, assentado num alto e sublime trono. Enquanto você está sendo condenado pela sua consciência, Ele está dizendo: ei, eu já purifiquei a sua consciência, pelo meu sangue que foi vertido na cruz. Pelo meu sangue você está purificado, pelo meu sangue você está perdoado, pelo meu sangue você está justificado, pelo meu sangue você é santificado. Então, com plena confiança, volta o versículo para a gente, por gentileza. Para entrar no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus. Próximo. Por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Próximo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Próximo. Assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Próximo. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é. Sabe quando que você vai viver o avivamento? Quando você parar de ficar se olhando no espelho e começar a olhar para aquele que se fez pecado no teu lugar, que acessou o trono no seu lugar. E sabe o que Ele fez conosco? Nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais, nos fazendo assim como Ele é, reis e sacerdotes. É através de uma igreja que tem a consciência de que reina com Cristo e de que libera o poder do Espírito Santo juntamente com Cristo, que o avivamento irá acontecer. Mas esse avivamento só vem de um lugar: na sala do trono.